Programa Infâncias Campineiras. Olá, eu sou a Vanessa Cresce e este é o programa Infâncias Campineiras, criado para falarmos sobre infâncias. O século XXI tem sido marcado por modificações de concepções de infância e de criança em todo o mundo. No caso do Brasil, pode-se dizer que princípios democráticos regem documentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis, diretrizes e bases da educação. A concepção de criança e de infância passou por profundas transformações no século XXI. A postura democrática na infância é essencial para promover um ambiente de respeito, diálogo e participação ativa das crianças. Isso envolve ouvir suas opiniões, envolvê-las em decisões. Mas em que contextos essa participação se inicia? Em Campinas, destaca-se a constituição do Comitê das Crianças pela Prefeitura Municipal, uma iniciativa ligada ao programa Primeira Infância Campineira, o PIC, onde são feitas escutas das crianças e as demandas são levadas para o prefeito. Mas não é de hoje que as crianças têm vez e voz em nossa cidade. Nas escolas temos a Comissão Própria de Avaliação, a CPA, em que participam alunos, famílias, funcionários, equipe gestora e professores que avaliam a escola propondo melhorias. Foi em busca das vozes das crianças que visitamos espaços de convivência democrática, nos quais as crianças expressam suas opiniões. Vamos começar conhecendo a Comissão Própria de Avaliação do SEI Maria Batrum Cury e da Escola Padre Francisco Silva, o conhecido Padreco. Lá, as crianças se expressam super bem. Veja só. A discussão sobre o uso dos copos descartáveis é só uma das pautas do dia. Nas comissões próprias de avaliação, as crianças da Rede Municipal de Campinas têm um espaço para serem ouvidas sobre questões do cotidiano da escola. A exemplo do que acontece na SEI Maria Batrum Cury, durante as assembleias, os estudantes discutem diferentes aspectos do dia a dia escolar. Uma das reivindicações da turma foi a compra de bolas para as brincadeiras e jogos de futebol. O pedido foi atendido pela direção da escola, mas outro problema surgiu e também foi levado para o debate pelos alunos Isaac e Arthur. Olha o tanto que tem de bola. Diminuiu? Diminuiu, tinha 5, tinha 6, agora já tem 4, só tem 4. Como que ele vai pegar as bolas? E foram vocês que pediram para comprar essas bolas? Sim. E aí a direção da escola comprou um montão de bola? Uhum. Tava aqui mais de 400 bolas. 400 bolas? Mais de 400, mais. Nossa, e aí sumiu tudo? Sim, tudo. Só tem 1, 2, 3, 4. Como que ele vai brincar com as bolas? Já as alunas Isabela e Beatrice fizeram vários apontamentos e explicaram para a reportagem após a assembleia. E aí tem acontecido uns problemas no parque? Sim, Por exemplo? tem criança que fica empurrando o outro. E também fica acontecendo coisas que não é legal. Por exemplo? Ficar cantando lá no balanço, tem 2 crianças que ficam pulando, cantando funk com música com palavrão. Você acha que falando lá na assembleia, os amiguinhos vão entender que não pode mais fazer isso? Vão. Criadas em 2008, as comissões já resultaram em melhorias, como coberturas nas quadras e mudanças no cardápio da alimentação escolar, a partir da escuta das vozes das crianças para a tomada de decisão. Professores, funcionários, pais e membros da equipe gestora das unidades também participam do processo com reuniões periódicas para discutir e enviar reivindicações à equipe gestora da unidade escolar. Então, a assembleia, ela foi uma consequência de construções feitas na escola. A escola, ela sempre teve, por princípio, pedir a avaliação das crianças dos teatros e passeios e atividades que a gente faz. E aí a CPA Mirim veio com uma consequência disso. É um espaço que as crianças elas podem se expressar, falar suas felicitações, solicitações e até as críticas que elas encontrarem na escola. A Assembleia Mirim
que começou ano passado, né, um movimento novo para a educação infantil, mas que está dando muito certo. E as professoras fazem assembleia, elas redigem o documento e entregam para mim na direção, né, com as demandas, com os pedidos, né, e aí eu corro atrás. O que pensam nossas crianças sobre ter voz na escola? E é importante para eles e para a gente que a gente seja ouvido e que eles dê voz para a gente poder conversar, porque assim a gente dialoga uma coisa boa e a gente consegue chegar num acordo legal que dá para todo mundo entender. Dar voz aos alunos e garantir a eles a oportunidade para participar das decisões em busca de uma escola cada vez melhor. E esse é o principal objetivo da CPA, a Comissão Própria de Avaliação, que conta com a participação dos pais dos alunos, dos professores e da equipe gestora. Então, grande parte dos nossos desafios, a gente entende que a gente pode solucionar junto com as crianças, porque nós vivemos isso juntos, né? E quando a gente escuta, muitas vezes eles também reconhecem que grande parte dos desafios que a gente tem, né, dos problemas, são resolvidos com ações deles mesmos. Né? E com o tempo eles vão identificando o que é responsabilidade de um segmento, o que cabe a outro segmento realizar, mas essa comunicação da experiência vivida por eles é que vai dar uma dimensão do que realmente a escola precisa. A gente também estabelece formas de vincular um segmento com o outro. Veja como as crianças se envolvem a partir das discussões na Comissão Própria de Avaliação. Cuidando da escola para que se torne um ambiente mais harmônico, para que a escola seja um espaço de conhecimento e também de boas relações entre eles, com os funcionários, né? Então, assim, a CPA, ouvir a CPA, toda a comunidade, mas principalmente as crianças, é um privilégio. É muito importante para que eles, no futuro, né, possam se reconhecer como cidadãos de direitos e também de deveres, né? Então, acho que dar essa voz às crianças é extremamente importante. Então, é um privilégio participar da CPA. E olha que o envolvimento dos estudantes já surte resultados positivos. Uma campanha de conscientização conseguiu reduzir o desperdício de papel higiênico nos banheiros. Aquele barulho danado no refeitório também acabou. Assim, a Escola Padre Francisco Silva é um exemplo de organização, com a ajuda especial dos próprios alunos. Participação democrática é o que acontece no Centro Promocional Tia Ileide, o conhecido CPTI da nossa cidade. Vamos ver como é o processo por lá. Me fala uma coisa, tem alguma palavra que resume tudo isso que você vive aqui? Felicidade. Ajuda. Experiência. Amor. Este é um resumo do que diversos adolescentes vivem aqui. Estamos no Centro Promocional Tia Ileide, que fica na Chácara Boa Vista e que desenvolve um trabalho de escuta com jovens da comunidade. A gente faz um grupo socioeducativo, né, com os adolescentes, e eles que trazem os temas. E aí, em cima dos temas que eles trazem, a gente traz alguma situação, alguma história que eles possam refletir sobre isso na vida, no cotidiano, e levar isso para fora mesmo, com o sentido de dar um exemplo e de conseguir ver isso lá fora, nas situações da vida. O encontro é mensal e a cada reunião novas experiências surgem. Desta vez, os jovens foram convidados para irem às ruas do bairro e encontrar algo que os represente. Eu gosto de flor porque ela passa uma vibe tipo assim, porque ela murcha e renasce. E eu sou assim, porque eu passo por coisas e depois eu me conserto, eu renasço de novo, entendeu? Por que você escolheu, entre tantas coisas aqui na rua, o espinho? Porque ele é uma flor muito forte, porque se a gente mexe no negócio deles, eles vão e coisa com o espinho deles. E eu acho também que eu sou uma mulher muito forte, por isso que eu também peguei um espinho. Peguei uma flor amarela, porque ela era a única. E eu me sinto único. Eu me sinto único como uma pessoa. Conta uma coisa, vir aqui, fazer essas atividades, como que te ajuda? Me ajuda a sentir mais feliz, porque aqui eu me sinto muito mais alegre que em casa. O CPTI é uma organização da sociedade civil e atende por mês cerca de 900 pessoas, oferecendo um trabalho de política social. A gente está falando aqui sobre um processo
né, social, histórico, a gente está lidando com violências, né? São famílias que a gente atende que trazem questões, assim, às vezes intergeracionais. Então, as nossas atividades não buscam fomentar um resultado imediato. Não é esse o nosso objetivo aqui. É fomentar uma reflexão de vida mesmo. A oferta que a gente faz aqui é uma oferta de um serviço onde eles podem se despertar para questões que são sociais. Questões sociais que envolvem eles com as famílias deles e eles com a sociedade onde eles estão inseridos. Então a gente tem um trabalho que é de um despertar, de um senso crítico, um despertar para as coisas da vida que vão acontecer, que estão acontecendo, o despertar para o interesse à escola, o interesse pelo estudo, o interesse, alguns deles já vão começar no processo de mundo do trabalho. Então a gente vai trabalhando essas questões que estão apresentadas para eles por conta da faixa etária. E assim, fora deste ambiente, eles começam a construir sonhos. Quero crescer, ser feliz, ter meu trabalho e criar uma família. Nós ouvimos juntos exemplos bem-sucedidos que mostram como as crianças podem e devem ser ouvidas. Daqui a pouco voltaremos para conversar sobre essa escuta com duas convidadas especiais. Fique por aí que já voltamos. Cine Coruja, cinema para recordar os clássicos da sétima arte. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. No programa de hoje estamos conversando sobre espaços de escuta de crianças e adolescentes. Agora vamos ouvir o que duas educadoras têm a dizer sobre a importância de valorizarmos essa escuta. A Roberta Gonçalves é vice-diretora do SEI Cristiano Osório de Oliveira e estudou esse processo de escuta das crianças em sua dissertação de mestrado. E a Jane Rodrigues é conselheira municipal dos direitos da criança e do adolescente, diretora da creche Menino Jesus de Praga. O primeiro passo da escuta é próprio valor que a criança passa a ter, de ter a sua voz aceita e acolhida pelos educadores, pelos adultos que vão estar interagindo com ela. Então essa escuta abre processos de tomadas de decisões daquele cotidiano simples que a criança vive, das coisas que ela acha importante que se tenha e que a gente tem muitas vezes a visão do adulto sobre aquele cotidiano, sobre aquilo que é mais importante que aconteça na escola. E a partir do momento que você escuta a criança, você pode, a partir desse olhar, ter uma nova ação dentro desse ambiente escolar. O que a gente trabalha bastante com as educadoras é que não só dentro desse espaço de escuta que a gente tem, que são as assembleias, mas também essa escuta ela precisa ser diária e valorizada. A escuta não é só a fala, a escuta ela pode vir dos desenhos, dos choros, dos olhares, da percepção em toda a participação da criança enquanto ela está naquele espaço. E os mais velhos, os adolescentes, eles realmente fazem uma ação de representação maior, né, de espaços mais sistematizados, né? Então a gente consegue escutar do pequeno, do bebê, até a se tornar um adulto. E o importante dessa escuta é a gente dar essa devolutiva para a criança, né? E quando a criança vê que o que ela pediu, o que ela sugeriu para a gente realmente se concretizou dentro da escola, isso faz com que elas se sintam pertencentes daquele espaço. Interessante quando a Jane coloca isso, porque ao fazer a escuta ela não pode morrer na escuta. Porque a participação é importante para que ela continue, que eu veja que há consequência nessa participação. De alguma forma, aquilo que eu elenquei como algo importante para mim foi discutido, escutado pelas pessoas e foi visto que era importante para outras pessoas e se tornou uma ação concreta, né? E isso sim
você passa a achar que vale a pena participar. Porque nem tudo que a gente pede, a gente consegue também. Nós, enquanto gestores, a gente consegue oferecer, e nem as crianças, e eles entendem que tem um limite desse pedido, né? Então eu acho que eles já vão também exercendo essa cidadania, mas uma escuta mais sistematizada, a gente tem as CPAs também. A construção dessa avaliação institucional, onde você tem a participação de diferentes segmentos da comunidade, então vai crianças, pais, os funcionários em cada um dos seus segmentos, para que eles tenham parceria na tomada de decisões. Campinas, ela tem um marco que eu considero um marco histórico importante, que foi a partir do início dos anos 2000, o primeiro princípio importante da CPA, que tem a participação de diferentes segmentos. Ela não tem uma única voz, ela tem que ter a voz de todos que participam, a voz das cozinheiras, a voz das faxineiras, a voz dos agentes de apoio escolar, a voz dos agentes de educação infantil, as vozes dos docentes, as vozes dos pais e as vozes das crianças. E aí, gostaram da conversa? Agradecemos as contribuições valiosas que a Roberta e a Giane trouxeram no programa de hoje. No próximo bloco, vamos falar sobre brincar e onde e como podemos desenvolver atividades lúdicas com as nossas crianças, de graça. Entre Elas, com convidadas de todas as áreas, aborda temas importantes de um jeito leve e divertido, enquanto compartilha conhecimento, cultura e respeito. Bora nessa com a gente? Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Brincar é essencial, seja na vida adulta, na infância ou na adolescência. Em Campinas, temos diferentes espaços públicos, onde brincar pode ser muito bem trabalhado. A Mata Santa Genebra é um deles. Há pouco tempo foi inaugurado por lá um espaço dedicado ao Pantanal. Com uma área de 251,77 hectares, a Mata de Santa Genebra é o maior fragmento de floresta nativa de Campinas. Abriga uma grande diversidade de plantas, totalizando 659 espécies vegetais, algumas sob risco de extinção no país, como a palmeira jussara. A área de relevante interesse ecológico Mata de Santa Genebra também é casa de uma rica biodiversidade de fauna com mais de 200 espécies de aves. 50 de mamíferos. (17 de anfíbios e 36 de répteis). A Mata de Santa Genebra abriga pelo menos 7 espécies que estão presentes na lista da fauna ameaçada do estado de São Paulo, como o bugio ruivo. Além disso, são encontradas mais de 702 espécies de borboletas na área de relevante interesse ecológico Mata de Santa Genebra.
Olá, sejam todos muito bem-vindos à área de relevante interesse ecológico Mata de Santa Genebra, o maior remanescente florestal da região metropolitana de Campinas e um lugar privilegiado para o contato com a natureza. A seguir, apresentaremos algumas informações que te ajudarão a permanecer seguro durante toda a atividade. Recomendamos o uso de calça comprida e calçado fechado para proteção de pernas e pés. Mantenha-se apenas nas trilhas e locais indicados para visitação. É importante ter atenção especial com as crianças, evitando que andem sob folhas ou galhos que possam servir de abrigo para animais peçonhentos. Falando nisso, também é importante tomar cuidado com as mãos, evitando contato com plantas que têm espinhos e animais peçonhentos. É proibido fumar ou fazer fogueiras no interior da mata. As áreas naturais estão também sujeitas à ocorrência do carrapato, então verifique as roupas e o corpo cuidadosamente após a visitação. Se após a visita sentir qualquer tipo de mal-estar, procure um médico. Jogue seu lixo apenas em locais indicados. Não é permitido levar para casa frutos, sementes ou qualquer material da floresta. Não se aproxime excessivamente e não alimente os animais da Mata de Santa Genebra. A floresta já tem tudo o que eles precisam. Confira agora algumas informações sobre os nossos roteiros. O roteiro da trilha do Jatobá e o Borboletário de Santa Genebra tem extensão total de aproximadamente 900 metros. O roteiro envolve uma caminhada pela trilha do Jatobá com acesso ao lado da sede da Fundação José Pedro de Oliveira. A duração da atividade pode variar, mas leva em torno de 30 minutos. Durante a atividade, os visitantes poderão fazer paradas para contemplar o gigante jatobá de quase 30 metros de altura e o borboletário Santa Genebra. O roteiro do Laguinho da Sanã tem extensão completa de 1.600 metros. A duração é de aproximadamente 1 hora. Esse roteiro envolve uma caminhada agradável pela estrada que contorna a floresta. Nessa região, mantenha as crianças sempre ao seu lado, para que possamos evitar qualquer risco de acidentes ou afogamento. O local conta com uma pequena lagoa artificial e nas épocas mais secas do ano é possível ter acesso ao riacho. O Laguinho da Sanã fica a aproximadamente 800 metros da sede da Fundação José Pedro de Oliveira e é um local propício para o avistamento de aves e contemplação da natureza. Ao longo do percurso, você encontrará diversos abrigos para espécies de abelhas nativas sem ferrão. Aproveite para contemplar o trabalho incrível realizado por esses pequenos seres e descobrir como colaborar com a sua conservação. Com cerca de 100 metros, a trilha do folclore brasileiro é destinada principalmente ao público infantil e envolve caminhada em trilha e pela estrada que contorna a floresta. Durante a caminhada, placas apresentam aos visitantes alguns personagens do folclore brasileiro. Ao término da trilha, os visitantes poderão visitar o Borboletário Santa Genebra. Além de tudo isso, é possível conhecer o nosso viveiro de mudas nativas, onde se pode aprender mais sobre todo o processo de cultivo até o plantio nos projetos de reflorestamento. Monitores da Fundação estarão à disposição em nossa sede caso necessite de algum apoio. Esperamos que você viva ótimos momentos em contato com a natureza aqui na Mata de Santa Genebra. Para informações sobre a visitação à mata, consulte programação de visitas monitoradas e eventos pelo site www.fjsantagenebra.sp.gov.br. Você já foi à Mata Santa Genebra? Que tal conhecer com a sua família e passar momentos agradáveis por lá? Agora nós vamos te mostrar como você pode interagir com a sua criança em casa mesmo, de uma forma bem simples. Vem, vovó. Lavar a mão? Então vamos lavar a mão. Deixa a vovó chegar pra lá. Fui morar numa casinha infestada de cupim-pim. E como que a lagartixa faz? Sua casa tem mosquito? A minha tá assim, ó. A minha tá assim. Era uma vez o Joãozinho e a Maria.
Aí ele mostrou o dedinho, tava o rabinho Água, da pedrinhas, lagartixa. terra, sol, plantas e até os legumes da geladeira podem virar E brincadeiras. não deixou mais os meninos saírem. Brincar em contato com elementos da natureza é muito importante para a saúde e o desenvolvimento infantil. Joãozinho, ó, você não tá vendo? A Melissa, o Cauê, vai dormir olha lá, ó. Cadê a Melissa, dona Marisa? Pediatras recomendam todo dia brincar livre em algum cantinho. No fim de semana, brincar livre num espação, sempre em contato com elementos da natureza. Ó, esse aí é da lagartixa? Deixa eu ver se tem lagartixa aí. Recado do dia. Brincar e escutar são dois verbos que precisam ser conjugados com mais frequência. Isso é fundamental. Viram como é possível criar uma brincadeira caseira e muito lúdica em casa? Você também pode experimentar. Crie sua brincadeira, explore seu espaço, registre tudo e envie para o nosso WhatsApp 19 98 43 74 148. E para finalizar o programa de hoje, vamos escutar o recadinho que o Tiago Ferrari, que é o coordenador do programa Primeira Infância Campineira, tem para nos dar. Oi pessoal, eu sou o Tiago Ferrari e eu sou coordenador do PIC. E aqui, junto com a Educa TV, a gente vai ter um espaço para a primeira infância. E é importante a gente dizer um pouco o que é o PIC. O PIC é o programa da Primeira Infância Campineira e a gente cuida das crianças, a gente cuida para que a gente possa ter uma cidade melhor para as crianças. Então, nesse primeiro programa, a gente vai ver um pouco sobre a importância da escuta das crianças. Ela é tão importante que ela é uma das prioridades dentro do projeto pedagógico de todas as escolas da nossa rede municipal. É importante que a gente ouça as crianças. E no PIC, a gente tem trabalhado muito sobre a importância da escuta das crianças. Em primeiro lugar, quando a gente vê o PIC, que é um conjunto de políticas públicas para que a gente possa ter uma cidade que seja acolhedora para a criança, a gente tem uma parte que é só da escuta das crianças. Foi feito um trabalho muito sério, muito cuidadoso, com muito carinho e muito rico pela Secretaria de Educação de escutar as nossas crianças, de saber o que Campinas elas querem para elas. E isso é muito importante. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, a criança vai pedir uma pracinha com casinha de chocolate, com pirulito, mas por trás da fala dessa criança a gente consegue verificar muitas coisas. Primeiro, a questão da alimentação. Muitas vezes a gente escuta as crianças, a gente vê que elas estão sendo influenciadas muito pelo consumismo. Muitas vezes a gente escuta as crianças, a gente vê que elas não têm espaço para brincar, para ter lazer. Então é muito importante a escuta das crianças. Na nossa cidade, a gente tem o Comitê das Crianças, onde a gente faz a escuta dessas crianças de 4 a 12 anos e levar essas demandas para o prefeito. E em todas as nossas escolas da rede municipal, e na nossa rede municipal, uma das principais responsabilidades é a gente escutar essas crianças, a gente entender o contexto que elas estão, elas entenderem a escola que elas querem, as necessidades que elas têm, e é através da escuta que a gente vai empoderando essas crianças, colocando as crianças como protagonista. Então, quando a gente vem com esse programa do PIC, falando da importância da escuta, a gente está nada mais dizendo que criança não é o cidadão do futuro, criança é o cidadão de hoje. Eles têm direito desde o seu nascimento e é muito importante que nós, como gestores, como professores, como médicos, como cuidadores e como pais, a gente escute as crianças, que elas têm muito o que dizer. E muitas vezes eu digo, muitas vezes a gente decide por elas, a gente fala por elas e não escuta elas. E é muito importante, seja em qualquer setor da sociedade, seja em qualquer circunstância, a gente escutar as crianças para que a gente possa fazer toda a diferença, não só na vida delas, mas na vida da nossa cidade.
Programa Infâncias Campineiras.